enfrentar esse diabo aí. Considere as informações abaixo, relativas a uma máquina térmica que executa um ciclo termodinâmico durante o qual a realização de trabalho. Primeira afirmação. Se as temperaturas das fontes forem 27 graus Celsius e 427 graus Celsius, a máquina térmica poderá apresentar um rendimento de 40%. Olha só, ele não está falando que com essa temperatura o rendimento vai ser 400, vai ser de 40. Ele falou o rendimento poderá. Poderá. Fechou? Então ele poderá. Como é que a gente vai saber se é falso ou verdade? Se o rendimento de Carnot for maior ou igual a 40%, verdade. Por quê? Porque a máquina não pode ter um rendimento maior do que o de Carnot. Agora, se o rendimento de Carnot for menor, calma aí, menor que 40%, então a máquina não pode ter um rendimento de 40%, porque ela não pode ter um rendimento maior do que o Carnot, entendeu? Se o rendimento de Carnot for, por exemplo, 36%, isso aqui é falso, que a máquina não pode alcançar 40% de rendimento. Entenderam? Entenderam, sim ou não? Por isso que, para conferir isso, eu vou usar o rendimento Carnot, tá? Que é o rendimento máximo que eu posso ter. Vou usar 27.427? Não, é Kelvin, é Kelvin, é Kelvin. Sabe uma dica que eu faço para não precisar passar os dois? Eu primeiro faço o seguinte: qual a distância de 27 para 427? 400 Celsius, não é? A variação em Celsius não é a mesma variação em Kelvin? 27 em Kelvin é 300. Ah, então o outro vai ser 700, porque a variação é a mesma. Sacou? Eu uso muito isso. Então aqui, ó, esse cara é 300, e já sei então, como o outro é 400 maior, o outro vai ser 700. Tá? Então 300, 700 Kelvin. Então, ó, vamos lá, primeira afirmação. Rendimento de Carnot. Vocês estão curtindo, galera? Vocês estão curtindo? Sério mesmo, hoje eu não ligo não, de ficar aqui até meia-noite com vocês. Depende de vocês, depende do desempenho de vocês. Ó, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Aqui, então, é 1 menos a temperatura da fonte fria de 300, dividido pela temperatura da fonte quente, 700, tá? Corta, 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 corta. Isso é igual a 1 menos 3 dividido por 7. Aqui a gente acha o rendimento de Carnot, né? Olha só, eu vou passar aqui de 7 para sobre 7, né? 7 sobre 7. Beleza? Só para eu poder trabalhar, né? Em fração. Vai dar 4 dividido por 7. Beleza? Show de bola. O que que eu penso aqui, galera? Se fosse 8, quanto que daria o rendimento? Fala para mim. Concorda que daria 50%? Concordo, né? Tá. Mas não é 8, é 7. 7. 7 é menor ou maior que 8? 7 é menor. O denominador menor aumenta o resultado. Opa, se 8 dá 50%, 4 sétimos é maior que 50%. Então, se o rendimento de Carnot é maior que 50%, então a máquina pode ter um rendimento de 40%? Pode. Então aqui tá certo. Informação 1 certinha. Um tá certa, um tá certa, um tá certa. Já tive então a letra C, já tive então a letra E. Entenderam? Mas só para termo de cálculo, isso aqui vai dar 60%, se eu não me engano. Dá 60%, não dá, galera? Eu lembro que eu cheguei em 60, né? Então, 0,6%. Aqui dá 60%, tá? Não, que é 60%, não 0,6%, tá? 57? Isso, 57%, que é aproximadamente 60%. Tá, fechou. Então percebe que o que que significa esse número de 57%? Significa que a máquina pode operar até um rendimento de 57%. Não pode passar disso. Porque se ela passa disso, ela vai ter um rendimento maior do que o rendimento de Carnot. Entendeu, Hanna? Se o rendimento de Carnot fosse menor do que 40, eu estaria dizendo que essa máquina, tá? Que essa máquina ela estaria operando um rendimento acima do rendimento de Carnot, o que é impossível, porque o rendimento de Carnot é o maior rendimento máximo, maior de todos, tá? Segunda afirmação, pessoal. O que que ele fala aqui pra gente? É uma régua humana? É só porque eu falei que tortou um pouquinho. Ó, vamos lá. Segunda. Mas por que pode passar? Não, justamente isso. Não pode passar. Não pode passar no rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot pode ser maior do que o rendimento da máquina. Porque o rendimento da máquina, na verdade, quase sempre é menor do que o de Carnot. Porque o rendimento de Carnot, galera, o que que é o rendimento de Carnot? O rendimento de Carnot é o rendimento da máquina quando a gente desconsidera atrito, quando a gente desconsidera a resistência do ar,
A gente desconsidera tudo isso, entendeu? Desconsidera que é um processo irreversível. Então, o rendimento da máquina real sempre é menor do que o de Carnot. Carnot é um processo idealizado, entendeu? Então, a máquina não pode ser, não pode ser, o rendimento da máquina real não pode ser maior do que o rendimento de Carnot, entendeu? Isso aí é do mundo das ideias. Para a questão pode ser igual, tá? Para a questão pode ser igual. Beleza? Ô, Filipão, o TQ sempre vai ser a temperatura maior, tá? Então o TQ é 700 e o TF é 300. Beleza? Então, galera, só revisando. 40% pode porque é menor do que o rendimento de Carnot, né? Agora, se fosse 60%, não poderia, porque seria maior do que o rendimento de Carnot, tá? Segunda afirmação. Se o rendimento da máquina for 40% do rendimento ideal, então vamos lá. Ó, lê e decifra. Decifra esse hierógrafo. Ó, o que que ele falou? Se o rendimento da máquina, tá? Se o rendimento da máquina for 40% do rendimento ideal, que é o rendimento de Carnot, né? Beleza. Se o rendimento da máquina fosse 40% do rendimento ideal para as temperaturas de 27 e 327, novamente, olha a técnicazinha, 300 de distância, já sabe aqui que 27 mais 273 dá 300, então você já sabe que uma temperatura vai ser 300 Kelvin. Vamos ver se vocês entenderam. A outra vai ser, se era 27, 327, distância de 300, a outra vai ser 600 Kelvin. Economiza ali 2 segundos, né? Enfim, faz diferença, tá? Beleza. Lembrando que não é para você reaproveitar aqui o rendimento de Carnot. Por que que eu não posso reaproveitar o rendimento de Carnot da afirmativa anterior, galera? Por quê? Mudou a temperatura. Perfeito. É... Tá, beleza. É bem grande isso daqui, ó. Ele falou. Vamos primeiro vamos lá, vamos terminar de ler. Se o rendimento da máquina for 40% do rendimento ideal para as temperaturas igual a 27, 327, olha o que ele fala agora. E se o calor rejeitado for igual a 0,8 kJ, beleza. Tá. O que que é o calor rejeitado? Fonte quente ou fonte fria? Rejeitado. Fonte quente ou fonte fria? E aí? Fria. O calor da fonte fria é de 0,8 kJ. Eu vou falar que é de 800 joules, tá, pessoal? Que é a mesma coisa, que é multiplicado por 1000. Tudo bem? Beleza. O trabalho realizado será de 1,8 kJ. Beleza. Já darei também para concluir que é fonte fria, né? Porque eu não posso realizar um trabalho maior do que eu recebi da fonte quente. Então, o trabalho realizado vai ser de 1.800 joules. Agora, a gente tem que conferir se todos esses dados batem, né? Se isso é verdade, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão é calcular o meu rendimento de Carnot, tá? Então, olha só. Rendimento de Carnot é igual a 1 menos 300 sobre 600 dá 1 meio, né? Mas deixa eu fazer aqui a conta, que talvez o que é óbvio para mim não seja óbvio para todos, certo? Beleza. 1 menos 1 meio, isso aqui ó, é 1 menos 1 meio, por quê? Porque eu divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. 1 menos 1 meio, isso vai dar 1 meio. Certo, galera? Por quê? Aqui é 2 sobre 2, tá? Fechou. Então, o rendimento de Carnot vai ser de 50%, que é a mesma coisa, isso aqui é 0,5, tá? Tudo bem, galera? Agora, eu posso usar esse rendimento de Carnot de 50 para calcular a quantidade de calor da fonte quente com esses dados aqui? Não posso, porque ele falou o quê? O rendimento que a máquina opera é 40% do rendimento de Carnot. Então agora eu vou calcular o rendimento da máquina. Ó, rendimento da máquina é igual a 0,4 vezes 0,5. O que que eu faço nesse tipo de coisa? Eu ignoro a vírgula. Isso vai dar 20. Agora que eu olho a vírgula, tem duas casas. Então, duas casas após a vírgula, 0,2. Entenderam, sim ou não? 0,2, tá? Beleza. Então, achei o rendimento da máquina. Como rendimento em posse, eu vou usar esse trabalho e descobrir qual é a quantidade de calor do fonte quente. Então, veja bem, rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de fonte quente. Rendimento de 0,2 é igual ao trabalho de 1.800
dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Essa quantidade vem para cá multiplicando. Vai ficar que a quantidade de calor da fonte quente vezes 0,2 é igual a 1.800. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Deixa eu botar aqui. Então, deixa eu botar aqui só. Agora, a quantidade de calor da fonte quente vai ser de 1.800 dividido por 0,2. Multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo. 18.000 dividido por 2 vai dar 9.000, tá? Descobri, então, que a quantidade de calor da fonte quente é de 9.000 joules. Pessoal, tem como a minha máquina receber um calor de 9.000, fazer um trabalho de 1.800 e dissipar 800? A conta não fecha, né? Então isso é falso. Beleza? Afirmação 2 aqui, ó. Caiu por terra. Questão 7 aqui, ó. Letra B não pode ser. Então a gente fica agora entre A e D, né? Entre A e D. Beleza. Veja bem, terceira afirmação agora. Se a temperatura de uma das fontes for de 727 graus Celsius, isso aqui vai dar 1.000 Kelvin, né? E se a razão entre o calor rejeitado pela máquina e o calor recebido for 0,4, tá. Vamos escrevendo para a gente não se perder. Posso fazer a terceira afirmação aqui, galera? Sim ou não? Vocês me permitem? Fazer aqui? Depois a gente apaga? Tá? Vamos lá. Afirmação 3. O que ele falou? Primeiro ponto, ele deu a temperatura, né? Uma das fontes, 727 Kelvin. Tá, mas o que ele falou? Vamos falar. Razão entre calor rejeitado e o calor recebido. O que é o calor rejeitado, galera? Calor da fonte fria ou calor da fonte quente? Calor rejeitado. Calor rejeitado e calor da fonte fria. Tá? E o calor absorvido, calor recebido, fonte quente. Então, o que ele está falando? A razão entre o calor da fonte fria e o calor da fonte quente é igual a 0,4. Todo mundo conseguiu montar isso? Sim ou não? Beleza. Então, eu já acho aqui, ó, que a quantidade de calor da fonte fria é igual a 0,4 a quantidade de calor da fonte quente. De posse desses dados, eu já poderia calcular o rendimento? Sim. Se eu quiser, por exemplo, achar o rendimento da máquina, né? O rendimento da máquina, não o rendimento de Carnot, obviamente, era só eu fazer. é, Nesse caso, o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Aqui o trabalho, a gente sabe que é o quê? É o calor. Peraí, a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o quantidade de calor. Tá. Calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Certo? Beleza, então aqui quantidade da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Até aqui tudo bem, galera? Show? Só isolei o trabalho aqui, tá? Beleza. Já sabemos que isso aqui vai separar, né? Então, o rendimento da máquina é a quantidade de calor de fonte quente dividido pela quantidade de calor de quente menos quantidade de calor de fonte fria dividido pela quantidade de fonte quente. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Então, o rendimento da máquina é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Só que quem que é a quantidade de calor da fonte fria é 0,4 QQ. Então, isso é igual a 1 menos 0,4 QQ dividido por QQ. Tudo bem, pessoal? Olha a mágica. Cortou. Então, o rendimento é 1 menos 0,4, 0,6. Então, o rendimento da máquina é de 60%. Beleza. É... Tá. E a outra fonte apresentar a temperatura de menos 23, no caso do rendimento da máquina ser 80% do rendimento ideal, beleza. Então, esse rendimento da máquina, tá? Esse rendimento da máquina aqui, deixa eu botar aqui, esse rendimento da máquina tem que ser 80% o rendimento de Carnot. Tudo bem, galera? Não, é o contrário, perdão. Perdão. O rendimento de Carnot é 80% o rendimento da máquina. Por que que é o contrário? Ó, o rendimento da máquina é 80% do rendimento ideal. Beleza? Tudo bem? Fechou? Isso. Então, por exemplo, se o rendimento. Não. É isso aí, estava certo a primeira montagem que eu fiz. A montagem que eu fiz estava certa. O rendimento da máquina é 80% do rendimento de Carnot. Isso aí, tá certo. Fechou.
Perdão, é isso aí mesmo. Tá? É isso aí mesmo. Porque eu teria que fazer 80%. Isso aí. Beleza. Tá. Veja bem, tem duas formas de a gente calcular isso. Tá? Tem duas formas de a gente calcular isso. Primeiro, eu calculo o rendimento de Carnot e essa multiplicação tem que dar 60%, tá? Ou eu já uso o rendimento da máquina, acho o rendimento de Carnot e calculo o rendimento de Carnot com as temperaturas. Isso tem que bater. Entenderam? Eu prefiro calcular o rendimento de Carnot e ver se dá 60%. Como é que vocês preferem? Como é que vocês preferem? Eu prefiro calcular o rendimento de Carnot, né? Até porque tá uma delícia calcular isso. Porque 727 para Kelvin vai dar 1000 Kelvin, né? E menos 23 graus Celsius, isso vai dar 250, né? Que é menos 200, 270. Desculpa. Ó, para passar menos 23 para temperatura em Kelvin, vai ser menos 23 mais 273, tá? Então vai dar 250, perceberam? Show? Então, ó, vou calcular o rendimento de Carnot. Rendimento de Carnot. Todo mundo entendeu, galera, o que eu quis dizer? Isso é 1 menos. Aqui é a temperatura da fonte fria, que é 250, e a temperatura da fonte quente, que é 1000. Cortou, cortou. Isso aqui é menos, vai dar 75%, né? Então, 0,75. Tranquilo, galera. Percebe que tá certo, é maior do que o da máquina, fechou. Agora tem que multiplicar 0,8 por 0,75 e ver se dá 70, 60%. Vamos lá. 75 vezes 8, que vai dar 40. Isso aqui vai dar 56, que mais não vai dar 60. Tá, deu 600. Show. Deu 600, então acho que dá certo, né? São três casas após a vírgula, vai dar 0,6, tá? Então, realmente, a multiplicação do rendimento da máquina é igual a 0,8 vezes 0,75. Isso realmente dá 0,6, que é 60%. Fechou, galera? Então aqui tá certo. Terceira afirmação tá correta. Então a letra D, 1 e 3. Bom demais. Não entendi o 25? Tranquilo. Ó, Giovana, você não entendeu isso aqui? Isso aqui é nada mais que a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Qual é a fonte fria? 250. Qual é a fonte quente? 1000. Cortei os zeros. Entendeu? Aí ficou 25 sobre 100, que é 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. Entendeu agora? Um dia de prova só pra questão. Não, galera, é o que eu tô falando. Essa questão não é difícil, cara. Não, mentira, é difícil pra cacete, mas não é impossível. Não é demorada de fazer. Isso aqui você consegue fazer em 10 minutos, pô. Em 10 minutos, entendeu? 8 minutos. Sacou? Eu tô fazendo com muita calma. Vocês estão vendo que hoje eu tô assim, bem calminho, bem devagar. Eu sei que é complicado, pô. Mas vai falar que é impossível uma questão dessa? Vai falar, pô, olha o tanto de aprendizado que essa questão deu.